Olá, seja bem-vindo ao programa Câmara Debate. E dessa vez, vamos falar sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que ficou conhecido como PERSE. A iniciativa foi criada com o objetivo de socorrer setores, como, por exemplo, turismo, alimentação e publicidade, entre outros, que sofreram prejuízos financeiros por conta da pandemia. De um lado, há aqueles que consideram que esse setor teve tempo para se recuperar e querem que o programa seja interrompido. De outro, há aqueles que dizem que as empresas ainda não se recuperaram totalmente e que o programa precisa continuar. E para debater com a gente esse assunto, nós estamos recebendo os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Deputados, primeiramente quero agradecer aos senhores pela colaboração, dois grandes entendedores desse assunto. Tenho certeza de que sairemos daqui com as nossas posições mais esclarecidas. Para a gente iniciar, eu disse aqui agora, inicialmente, na abertura, que o programa serviu para socorrer algumas empresas ali que tiveram muitos prejuízos, principalmente por conta da pandemia. Eu queria começar com o deputado Gilson Daniel para ele fazer uma complementação para a gente e explicasse o projeto, o PERSE, como é que ele funciona? Bem, esse setor de eventos foi um setor muito atingido na pandemia. Foi o primeiro setor que parou e o último que voltou. Então o PERSE veio para ajudar as empresas que foram afetadas com a pandemia, principalmente o setor de eventos, hotelaria. E o PERSE veio num momento importante para essas empresas. Nós votamos a primeira legislação, depois a segunda legislação, que agora deu 15 bilhões de isenção para essas empresas, e foi informado de uma audiência pública por parte do governo federal de que esse teto de 15 bilhões estaria já ao final, Então, nosso questionamento maior é da importância disso para o país, esse setor que representa 7,9% do PIB brasileiro, mais de 11 milhões de empregos, e o PS finalizando agora no início de abril, que já está batendo no teto, isso vai prejudicar diretamente essas empresas que ainda estão em recuperação. Muitas dessas empresas ainda não conseguiram voltar à sua normalidade. Então, o que nós defendemos, primeiro, é a legislação que foi aprovada, que se mantenha na regra que foi. Primeiro, mantendo as empresas que realmente tinham direito ao PERSE, e muitas que foram atendidas pelo PERSE, não deveriam ter sido atendidas. Pelo levantamento feito pela Tendências Consultoria, chegamos aí a quase 200 empresas sendo beneficiadas, 200 setores, quinais sendo beneficiados, e esses 200 setores, grande parte deles não deveriam ter sido beneficiados. O que a gente, na verdade, tem cobrado com relação a isso é uma auditoria maior e um critério maior para que esse teto de 15 bilhões seja reposto por essas empresas que não deveriam estar. Deputado Zaratini, esse levantamento desses 15 bilhões de investimentos do governo foi acompanhado de perto pela Receita Federal, E ela disse que agora, em abril, esse teto foi alcançado, ou seja, não haveria mais recursos de acordo com a lei para continuar com o socorro a essas empresas. Como é que o senhor está enxergando essa questão? Bom, em primeiro lugar, reconhecer que o PERSE foi um programa muito importante para todo esse setor do turismo, dos eventos, dos restaurantes, dos bares, Isso teve uma importância muito grande e ajudou a sustentar esse setor durante a pandemia. A pandemia acabou, havia uma discussão muito forte aqui no Congresso sobre a continuidade desse projeto, desse programa, e se firmou um acordo aqui depois de muitas idas e vindas, de recursos, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, se firmou um acordo que, por limitações orçamentárias, esse gasto tributário, que é importante dizer isso, é um gasto tributário, ou seja, é uma isenção tributária que o governo faz, que ele deixa de receber impostos, são 4 impostos que o governo deixa de receber por conta desse programa, desses setores. Nessa legislação que foi feita, se estabeleceu um prazo de 2 anos ou 15 bilhões de reais, o que chegasse primeiro.
Se os 15 bilhões fosse gasto antes dos 2 anos, se encerraria o programa, se não, se encerraria ao longo de 2 anos, no prazo de 2 anos. Bom, o que aconteceu? A Receita Federal apresentou uma avaliação agora, dizendo que já se gastou os 15 bilhões e que, portanto, o programa estava encerrado. O que está se discutindo não é sobre o que está escrito na lei, né, pelo que eu estou entendendo daqui do que falou o Gilson, mas sobre a avaliação de quem foram os beneficiados. Me parece que há uma divergência em relação a isso, né, que empresas que não pertenceriam ao CNAE, os CNAE são Códigos Nacionais de Atividades Empresariais, se eu não me engano, né? Esses códigos cada setor tem um código, então foi definido quais os códigos que seriam beneficiados. E isso já havia essa discussão antes, na primeira fase da lei, quando na avaliação do governo, muita gente que não deveria receber estava recebendo o desconto tributário. Então agora, pelo que eu estou entendendo, de toda essa discussão que volta à pauta, é sobre se foi ou não foi correta a aplicação. É evidente que se houve empresas que não deveriam ter recebido, é necessário então que se faça uma reavaliação, que essas empresas sejam cobradas e que esse recurso retorne ao setor para que haja uma continuidade do processo. Deputado Gilson, na época da criação do PERSE, formou-se uma discussão muito grande com relação às empresas que poderiam ser alcançadas aí pelo programa, né? E esse rol foi crescendo cada vez mais e chegou-se a criar uma polêmica ali de que haveria setores que não estavam ligados a essa discussão, mas que acabaram sendo beneficiados. O senhor acredita que, para além dessas empresas que já tinham sido incluídas inicialmente debaixo de muita polêmica, outras empresas conseguiram se inserir ainda depois que o programa já tinha sido instituído? Sim, na legislação foi definido quais seriam os quinais, quais empresas que tivessem aqueles quinais poderiam acessar essa isenção. O que a Tendência Consultoria nos demonstrou é que existem empresas que estão fora desse rol desses quinais e que tiveram acesso a essa isenção. Então, o nosso questionamento, e aí nós votamos a lei aqui, nós sabemos que o teto é 15 bilhões, porque a gente sabe também das dificuldades que o governo tem de dar isenção, mas é um setor importante, que gera muito emprego, e a nossa defesa é essa. Primeiro, de fazer uma auditoria, para identificar, por exemplo, tem empresas, né, que tiveram benefícios que tiveram na pandemia também muitos benefícios de venda, como o iFood, por exemplo. Ele foi uma das empresas que teve o benefício e na pandemia foi uma das empresas que mais ganhou dinheiro. Então, o nosso questionamento, primeiro, é essa auditoria, para poder voltar para o teto do fundo aquilo que não deveria ter saído por empresas que não deveriam ser beneficiadas. Mas não só isso, a gente tem uma defesa também pela importância desse setor, pela importância da geração de emprego. A gente sabe que com o fim do PERSE, algumas dessas empresas podem fechar suas portas e aí reduzir a questão do emprego, é a possibilidade de uma regra de transição. A gente pudesse fazer uma regra de transição para que o setor soubesse, isso vai acabar nesse tempo, né? Então, assim, primeiro o diálogo é com relação a uma auditoria das empresas beneficiadas. E depois uma possibilidade de uma discussão maior com o governo, principalmente para a manutenção dos empregos, que a gente possa construir uma regra de transição para esse programa que foi muito importante para esse setor e também para a economia brasileira, porque você gera emprego, você gera renda e aí é uma cadeia que é beneficiada e a gente sabe que a continuidade desse PERSE beneficia muitos brasileiros porque vão manter os empregos. Deputado Zaratini, o deputado Daniel está propondo, na minha forma de entender, duas coisas. Primeiro, uma auditoria para saber se houve algum tipo de isenção indevida, né? E depois uma espécie de regra de transição, porque na posição dele, essa interrupção abrupta e não comunicada previamente vai ter um impacto muito negativo no setor, nas palavras dele, desemprego e outros problemas. Eu só acho que o governo poderia analisar essas propostas ou no momento não há recursos para se pensar nisso? Bom, eu acho que fazer uma auditoria de forma rápida, inclusive, eu acho que o governo, especialmente a Receita Federal, né, que é quem administra esse processo, deveria
apresentar essas informações, né? Porque se há dúvida, não há por que a gente não esclarecer, até porque é um processo absolutamente público, não há por que ter qualquer tipo de medida que esconda algum dado, né? Isso, então, nós estamos de acordo. Agora, o problema de prorrogar o PERSE, na verdade, ainda que seja um PERSE reduzido, com menos setores, é o problema do orçamentário. Nós temos um orçamento extremamente apertado, né? Falta dinheiro para muitas coisas. Nós temos um volume de emendas parlamentares de 51 bilhões. Então, e que não podem ser, a maior parte desses 51 bilhões são impositivas. Então não há como você colocar mais recursos no PERSE, né? A gente, logicamente, reconhece a importância desse setor, é um setor que emprega muita gente, é um setor importante para a economia nacional, porém, da onde que vai o governo retirar recursos? Ele vai ter que cortar. Se ele abre mão de receber mais recursos, ele tem que automaticamente cortar da lei de responsabilidade fiscal que você faça esse ajuste, né, na despesa. Então, como é que o governo cortaria mais? Da onde ele vai cortar mais? Porque as emendas parlamentares ninguém concorda que se mexa. E vai cortar da onde? Da educação, da saúde, onde você já tem as questões dos mínimos, a previdência não pode ser mexida, são os 3 maiores gastos. Os outros gastos, os outros ministérios menores, são ministérios que têm orçamentos exíguos. Entende? Você vê, eu estava conversando com o ministro Múcio agora há pouco. Ele estava me relatando, o recurso para esse ano nós estamos diminuindo. Todos os países do mundo estão aumentando seu gasto de defesa e o Brasil está reduzindo seus gastos de defesa. Então, a coisa é muito complexa de resolver do ponto de vista do orçamento. Nós temos um arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional e o Congresso cobra que o governo cumpra esse arcabouço, né? Tem deputados aqui que vão criticar o governo muitas vezes porque haveria uma ameaça de não se cumprir o arcabouço. O governo cumpriu nos outros 2 anos, vai cumprir esse ano, mas existe uma vigilância para que o governo não altere isso. Então, o difícil é você dizer da onde vamos tirar dinheiro para continuar com esse programa. Deputado Gilson, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a situação das empresas, né? É difícil a gente dizer exatamente quando terminou a pandemia, depende da forma como você olha, né? Mas o PERSE ele já vem desde 2021, 2022, então você já vai aí para, vamos botar uns 3 anos que essas empresas estão sendo observadas, estão sendo socorridas aí, né? Como é que está a situação das empresas desses setores? Estão completamente recuperadas ou ainda falta muita coisa para eles tirarem o pé do atoleiro aí provocado pela pandemia? Por isso que eu tenho falado da regra de transição, porque tem algumas empresas que se recuperaram nesse tempo, mas muitas, principalmente as empresas pequenas, elas perderam patrimônio na pandemia. Tiveram que vender seus equipamentos, tiveram que reduzir sua atividade, principalmente com relação à realização de eventos. Então, ela teve uma queda muito grande na receita, ficou devendo o governo ainda alguns impostos. Então, assim, essas empresas elas vão demorar realmente um tempo grande para se recuperar. Então, assim, tem setores que estão se recuperando com essa mão que o governo deu através do PERSE. Mas eu acredito que a interrupção, da forma que está sendo feita, principalmente que foi avisado ao setor em uma audiência pública aqui com poucas lideranças políticas, né? Só falou, está acabando o PERSE e a partir de abril não tem o PERSE mais. Então as empresas fizeram um planejamento, elas têm um planejamento anual e esse planejamento agora ele vai por água abaixo com o fim do PERSE. Então assim, isso deveria ter, né, o governo deveria ter feito um sistema demonstrando isso de forma transparente, como é que está, você tem 15 bi, nós estamos gastando isso por mês, cada tempo, as pessoas pudessem acompanhar isso, a sociedade pudesse acompanhar isso, e não da forma que foi feito. A forma que foi feito chegou, está acabando, e a gente nem consegue ainda identificar 100% das empresas que foram beneficiadas. Então, assim, precisa realmente abrir essa informação para que a gente possa até participar mais efetivamente e mostrar, tem esse caminho, o caminho é esse. E a possibilidade de abrir uma discussão com o governo, porque o que adianta eu ter receita se eu não tenho o evento acontecendo, eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Então, assim, isso
facilita para o governo, vai ter um pouco mais de receita? Vai. Mas tem as dificuldades também das pessoas que vão perder seus empregos e o setor, grande parte dele pode parar por causa do planejamento que teve durante esse ano e que ele vai acabar agora em abril. Deputado Zaratini, quero aproveitar o gancho da fala do deputado Daniel para a gente pensar o seguinte, essa última regra do PS dizia que era 15 bilhões o teto de gastos para o programa ou 2 anos, né? E a esperança do setor é de que vigorasse o prazo, né, para que eles pudessem fazer esse planejamento ao longo de 2 anos. Não foi possível, nós tivemos um encurtamento desse prazo aí por volta de 1 ano, mais ou menos. Foi mais curto do que se esperava. E aí estão dizendo que vai haver uma avalanche de processos na justiça, a judicialização vai ser muito grande. Isso é uma preocupação do governo? Olha, a lei é muito clara em relação a isso, né? Eu acho que judicializar não me parece que vai ter sucesso, né? Quer dizer, a lei coloca claramente é uma coisa ou outra, ou é o tempo do projeto ou é o volume de recursos. Então, não há por que dizer, você pode discutir muitas coisas, né? Mas essa me parece que é muito fraca, essa discussão. Agora, a questão, o que eu acho que é mais importante é o governo, melhor dizendo, a Receita Federal, que é quem processa essa lei, né, ela dá o esclarecimento. Houve empresas que não deveriam receber, que receberam ou não. Resolvido isso, certo? Se houveram empresas, elas vão ter que pagar esse imposto. E aí se vê quanto sobra e fazer mais um tempo com o dinheiro que sobra, porque efetivamente não existe mais recurso. Então é uma situação muito difícil, né, de você expandir o programa por mais tempo, por mais 1 ano, e as empresas, né, deveriam estar sabendo de que poderia ser interrompido o programa antes dos 2 anos, porque a lei falava nisso. E eu acho que elas deveriam ter se preparado. Lógico que tem empresas que não conseguem se preparar porque tem dificuldades às vezes estruturais. Como disse o Gilson aqui, tem empresa que perdeu patrimônio, mas enfim, não é possível o governo manter esse socorro permanentemente. Isso aí tem que, num determinado momento, estancar. Eu acho que o governo fez um esforço grande, vocês sabem que o governo queria acabar com esse programa antes, né? Foi uma discussão com o Congresso aqui muito grande, muito polêmica, né? No fim acabou prevalecendo um acordo, né? E esse acordo me parece que está sendo cumprido. Se existe algum erro, é evidente que tem que ser corrigido. Deputado Gilson, o processo atualmente está em que pé, né? A Receita diz que bateu no teto, gastamos os 15 bilhões, não há mais recurso, em abril termina o programa, né? Eu tenho certeza de que essa decisão interessa uma quantidade imensa de pessoas, porque você tem uma quantidade muito grande de empresários dos mais variados ramos, né? Pessoas envolvidas com portos, escolas de dança, teatro, são muitos setores envolvidos nisso. E eu acho que a grande pergunta, quem está em casa assistindo, o que eles querem saber, e agora, né? Quer dizer, quem está defendendo a continuidade do programa tem possibilidade de ação? O que os senhores podem fazer? É procurar o governo? É procurar outro recurso? É votar projeto de lei? O que pode ser feito para tentar fazer o programa permanecer? Bem, nós temos diversos questionamentos e requerimentos já feitos ao governo federal, ao Ministério da Fazenda, para que informe para a gente de forma didática e que a gente consiga identificar realmente se as empresas que foram favorecidas, elas realmente deveriam ter sido favorecidas. Esse é o primeiro ponto, até porque se tiver empresas que não estão dentro dos quinais que poderiam ter esse benefício, o que a gente quer é que esse retorno desse recurso para o teto. Esse é de forma imediata, isso vai dar um alívio, talvez vai esticar um pouquinho o PES. Mas também nós estamos trabalhando, tem um grupo de deputados aqui que são defensores do PES, de abrir um diálogo, um canal de diálogo com o governo federal, da possibilidade da gente construir uma regra de transição, talvez reduzir os setores, principalmente os setores que não conseguiram ainda avançar, que ainda estão com dificuldades, que a gente possa ter uma condição com o governo federal de discutir essa regra de transição, né? Então nós estamos cobrando isso através da Frente Parlamentar da Hotelaria Brasileira, mas de diversas outras frentes, como a frente de eventos, e juntando esses parlamentares para a gente ter
a possibilidade de abrir um canal de diálogo com o governo e esticar o PS dentro de um período de transição para que as empresas entendam, porque realmente o formato que nós aprovamos deu para as empresas uma possibilidade de ter esses 2 anos. Então, todo o planejamento de uma empresa, ela fez pensando nesses 2 anos. E aí nós chegamos agora em abril e chegamos, não vai ter mais. E esse planejamento? Então, a ideia é que a gente pudesse realmente ter a possibilidade de discutir isso com o governo, pelo menos por um pouco mais de tempo, e dentro de uma transição que as pessoas identifiquem que realmente isso vai acabar. O senhor é presidente da Frente Parlamentar da Hotelaria, né? Isso. Certo. Eu já vi o senhor apresentando argumentos de que esse setor não está plenamente restabelecido, os hotéis ficaram fechados por muito tempo, você teve um baque muito grande no turismo, né? O setor usa muito essa fala, né? Nós fomos o primeiro setor a fechar e fomos o último a poder reabrir. Eu queria ver com o deputado Zaratini essa questão. O senhor acha que o governo estaria disposto a entender essa situação? Ou, na visão do governo, as empresas já deveriam ter se recuperado e, se não o fizeram por questões diversas que não podem mais ser abordadas? Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu enxergo o seguinte, a gente está tendo um crescimento da economia nos últimos 2 anos muito forte, né? A gente está vendo a geração de empregos, nós chegamos agora, mês de fevereiro, 435 mil empregos com carteira assinada foram gerados, né? Ao longo desses anos são milhões de empregos que vêm sendo gerados. E isso, evidentemente, reflete uma movimentação positiva da economia. Então, a economia como um todo está melhorando, né? As pessoas estão trabalhando mais, os rendimentos estão melhorando mais e, consequentemente, o consumo também está melhorando. É lógico que esse crescimento ele está se apoiando principalmente no consumo. E o consumo vai também para o setor de eventos. Então, não é só alimento, não é só roupa, mas tem também eventos. A gente vê a quantidade de eventos que está ocorrendo. A cidade de São Paulo teve 2.000 eventos no início desse ano. Quer dizer, uma coisa fora do padrão, né? Então, isso tudo significa a recuperação da economia, né? Então, eu não vou dizer que ainda não tem empresas que estejam sofrendo por causa da pandemia. É evidente que pode ter, mas nós estamos num momento de crescimento, né? Então, se a gente tivesse num momento em que a economia estivesse deprimida, que estivéssemos tendo demissões e que fosse necessário um programa emergencial, com certeza o governo correria ao Congresso para achar uma forma de manter um programa como esse com força. Mas nesse momento, ao contrário, nós precisamos fazer a economia girar mais, né? O orçamento do governo temos que tentar manter equilibrado, até porque as taxas de juros estão altas, né? Veja só, o Banco Central fala, olha, eu não posso baixar a taxa de juros porque o governo não consegue manter um superávit, né? Então, nós temos que tentar manter esse superávit para baixar a taxa de juros, inclusive para beneficiar o setor de eventos, que também paga juros nos seus financiamentos. Então, é uma coisa complexa e que a gente tem que buscar manter o equilíbrio orçamentário. E não é que o dinheiro não seja bem gasto, logicamente que tenho certeza que vai ser bem gasto, mas o problema é, orçamentariamente, como resolver isso. Senhores, nosso programa está chegando ao final, quero agradecer muito pela participação de ambos. Muito obrigado. Nós conversamos sobre o PERSE com os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Para você que está nos assistindo pela televisão, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está nos vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e eu aproveito para agradecer pelos nossos mais de 1.200.000 inscritos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.